Until Dawn chegou exclusivamente para PlayStation 4 em agosto de 2015, com a proposta de revolucionar os jogos de aventura interativo. Aqueles jogos estilo Heavy Rain, Beyond Two Souls e companhia. O game chegou às prateleiras do mundo todo com a promessa de nos apresentar 6 finais diferentes, dependendo diretamente das escolhas do jogador durante a campanha. O estilo do jogo e sua forma de narrativa são na verdade uma grande homenagem às produções de terror adolescente e slasher das décadas de 80 e 90. É importante ressaltar que essa análise não conta com spoilers da história do jogo, limitando-se unicamente em analisar a mensagem principal, a motivação dos personagens, quais impactos isso pode gerar ao jogador, o que a Bíblia nos diz a respeito e se nós indicamos ou não jogá-lo. Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas. Bem, um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. As garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Marty. Obrigado por estar aqui, Annie. Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Until Dawn nos expõe a um grupo de 8 amigos que se reencontram num chalé isolado nas montanhas de Blackwood Pines, a convite de Josh, um ano após o trágico desaparecimento de suas irmãs gêmeas, Hannah e Beth, que sumiram na floresta depois de uma brincadeira de mau gosto que o grupo aplicou em Hannah. Não somente a decisão de trollar a garota, mas também de retornar ao chalé tempos depois, faz com que o grupo reviva sentimentos passados e passe por situações complexas, até mesmo com grande potencial de causar a sua própria morte. Este jogo tem uma forte mensagem do quanto as nossas escolhas, sejam elas pequenas ou grandes, certas ou erradas, são capazes de afetar de forma positiva ou negativa os acontecimentos ao nosso redor, o que é apelidado aqui de efeito borboleta. Sendo um conceito largamente utilizado pela cultura pop afora, essa ideia foi proposta inicialmente em 1969 pelo professor Edward Lorenz. E em resumo, o efeito borboleta não está associado ao seu significado literal, mas sim é uma metáfora para a resolução das coisas e do quanto pequenas ações podem ocasionar resultados significativos a curto e longo prazo. Cada personagem em Until Dawn é motivado a tomar decisões baseadas nas situações que são apresentadas à sua frente, sendo essas decisões um reflexo de suas personalidades, unidas ao caráter do próprio jogador que os controla. Porque mesmo que o jogo nos apresente os atributos de cada protagonista, no fim das contas o protagonismo está conosco, ou seja, aqueles que estão com o controle nas mãos. Chris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É uma carta. Deixa eu ver. É uma ameaça. Chris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Cada um dos jovens protagonistas em Until Dawn contam com suas particularidades e crenças, e por se tratar de um grupo com uma mentalidade mundana, ou seja, que ainda não foram renovadas por Jesus, suas ações refletem os pecados que carregam, praticando assim a promiscuidade, a inveja,
a violência, o ocultismo, a imoralidade, entre outros. Sendo assim, não é de se espantar que, devido às motivações erradas, escolhas inapropriadas sejam tomadas e, por tabela, consequências ruins aconteçam. Uma vez que percebemos durante o decorrer do jogo que as nossas escolhas são o que movem toda a narrativa, eu lhe faço refletir sobre o que move as suas escolhas. De forma muito simples, a equação aqui é a seguinte: a motivação norteia a escolha, o que resulta em uma consequência. Levando isso em consideração, nós precisamos estar o tempo todo alertas às nossas motivações, para que assim nós consigamos evitar a sofrer consequências ruins. Bom, o que nos move e motiva deve ser sempre Jesus Cristo e seus ensinamentos que estão descritos nas Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia. Porque somente assim as nossas escolhas serão assertivas e as consequências as melhores. E quando falo de consequências, não me limito a esta terra, porque tudo isso é passageiro, mas falo da consequência principal, ou seja, nossa salvação e vida eterna com Deus. Jesus Cristo. Until Dawn é um jogo extremamente violento, sem medir esforços para mostrar de forma explícita vísceras, corpos mutilados, gore e colecionar oprimidos momentos ao nível de filmes da franquia Jogos Mortais. E por isso, se você é um cristão que não se sente bem ao consumir qualquer tipo de conteúdo que tenha este nível de violência, eu lhe aconselho a fugir desse jogo. Não se esquecendo, por exemplo, que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, está escrito: afastem-se de toda forma de mal. Ai. Mesmo que o game apresente em muitas facetas o mal como o mal e o bem como o bem, é de suma importância que, como cristãos, estejamos alertas a algumas referências ideológicas que a narrativa nos apresenta. E aqui eu me refiro a todos os pecados que já foram citados nesse vídeo e outros mais. E para que não fique nenhum tipo de dúvida, eu vou colocar agora na tela a lista dos principais pecados que nós detectamos nesse jogo conforme a gente jogava ele. Não tome para si como referência muitas das atitudes tomadas pelos jovens dessa história, mas busque em Deus a sabedoria para filtrar quais exemplos são bons para se seguir e quais exemplos servem para lhe mostrar quais ações não se devem praticar. E quem nós aconselhamos a não jogar? Pessoas menores de 18 anos. Aquelas pessoas que sofreram algum tipo de trauma no passado que seja relacionado ao contexto principal do enredo desse jogo e que não se sinta bem consumindo qualquer tipo de conteúdo que tenha a presença de assassinos psicopatas, por exemplo, assim como Jason Voorhees ou Michael Myers. Também não indicamos para aqueles cristãos que interpretam que a presença do ocultismo em algum conteúdo pode servir tipo como uma espécie de vetor para que algum tipo de brecha espiritual aconteça na tua vida. Esse game, assim como qualquer outro, também não é indicado para qualquer pessoa que está sofrendo por um problema de falta de prioridade em sua vida cristã. Aquelas pessoas que estão jogando tanto e tanto e tanto jogo que às vezes esquece de ler a palavra, às vezes esquece de orar, às vezes esquece de dedicar um tempo para o seu devocional com Deus. Agora, se você não se encaixa em nenhum dos tópicos acima e você sente no teu interior que você jogando esse jogo, ele não vai te afetar de maneira negativa em nenhum aspecto da tua vida e principalmente no seu relacionamento com Deus e em sua salvação, então jogue Until Dawn tranquilamente, mas sempre analise a si mesmo. E se você observar que durante a jogatina as coisas estão mudando, você não está se sentindo bem, o meu conselho é que você pare de jogar na mesma hora.